Estudos para concursos, questões de escrita de frases da FGV, substituição de palavras ou trechos de texto. Há um erro na construção da frase a seguir. Nenhum bem pode fundamentar-se na força, mesmo que a força fosse divina. Fosse? Mesmo que a força seja divina. Essa aqui foi só sentimento, cara. Não é dizer nada, só para mim pareceu estranho. Legal que acertou. Mas normalmente não é bom fazer isso não, tá? Prezados clientes, em função das greves dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Esse cartaz, colocado à porta de um supermercado, ficaria mais bem escrito no seguinte modo. Alguns produtos podem estar disponíveis em função do greve... O que eu quero mesmo? Mais bem escrito. Só ficar mais bem escrito? É possível que haja indisponibilidade de alguns... Prezados... Interpretação... Reescrita. Prezados clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível. Tá, melhor. Alguns produtos podem estar disponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Em função da greve dos caminhoneiros. Certo. É possível que haja disponibilidade de alguns produtos em função da greve dos caminhoneiros. Não. Não é possível que haja, não. Em função da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade de alguns produtos. Em função da greve dos caminhoneiros, não é possível que haja disponibilidade... Caraca. Bom. Então era isso aqui. Em função da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade de alguns produtos, né? Próximo, julgue se está certo. Escreva. O jornalista americano afirmou: os riscos são diferentes de você e de mim. Eles têm mais crédito. Quer dizer, os ricos são diferentes de você e mim. Eles têm mais crédito. Se reescrevêssemos este pensamento substituindo o ponto entre os períodos por uma conjunção, a opção adequada seria o ponto ali, ó. Os riscos são diferentes de você e de mim. Os ricos são diferentes de você e de mim, já que eles têm mais crédito. Espera, escrever esse pensamento substituindo o ponto entre a opção inadequada seria uma opção que seria inadequada, errado. Já que eles têm mais crédito. Daria a mesma coisa. Porque eles têm mais crédito, certo? Dado que eles têm mais crédito, certo? Visto que eles têm mais crédito. Entretanto, esse aqui é uma conjunção que não faz sentido. Texto associado. Cientistas americanos apresentaram ontem resultados preliminares de uma vacina contra o fumo. O medicamento impede que a nicotina, componente do tabaco que causa dependência, chegue ao cérebro em ratos vacinados. Interessante. Vacina contra fumo. Até 64% de injetado deixou de atingir o sistema nervoso central. Em ratos vacinados, até 64% da nicotina injetada deixou de atingir o sistema nervoso central. Uma forma que é modificada desse segmento do texto 1 que altera seu sentido original é: até 64% da nicotina injetada deixou de atingir o sistema nervoso central em ratos vacinados. É a mesma coisa, não muda de sentido. Até 64% da nicotina injetada em ratos vacinados deixou de atingir o sistema nervoso central. Mesma coisa. Até 64% da nicotina injetada deixou de atingir em ratos vacinados o sistema nervoso central. Esse aqui também ainda está com o mesmo sentido. O sistema nervoso central deixou de ser atingido por até 64% da nicotina injetada em ratos vacinados. Também está a mesma coisa. O sistema nervoso central deixou de ser atingido pela nicotina injetada em até 64% dos ratos vacinados. Esse aqui coloca 64% nos ratos e não 64% de nicotina. Próxima questão. O pessimismo, depois que você se acostuma com ele, é tão agradável quanto o otimismo. Assinale a opção que mostra a maneira de escrever essa frase que modifica o seu sentido original. O pessimismo, após acostumar-se com ele, é tão agradável quanto o otimismo. Modifica o seu sentido original? Essa aqui é a mesma coisa. Tão agradável quanto o otimismo é o pessimismo após acostumar-se com ele. Mesma coisa. O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo depois que você se acostuma com ele, certo? Basicamente, você tem que julgar as três frases, né? Primeiro tem o pessimismo, uma comparação entre ele e o otimismo, e depois o conector de fonte de sentido, você tem que se acostumar com ele. O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo. Desde que você se acostume com ele, tá a mesma coisa também. Depois que você se acostuma com o pessimismo, ele é tão agradável quanto o otimismo. E agora eu não consigo achar uma coisa que mudou o sentido. Eu vou ter que dar uma olhada. Depois que você se acostuma com o pessimismo, ele é tão agradável quanto o otimismo. Se você acostuma com o pessimismo, ele é tão agradável quanto o otimismo. Certo, ele colocou depois acostumar antes do pessimismo, certo? Todas as frases começam com pessimismo, a maioria delas. Vamos ver essa aqui.
Tão agradável quanto o otimismo é o pessimismo. Tipo, ele fala ao contrário, né? É tão agradável quanto o otimismo. Tão agradável quanto o otimismo é o pessimismo. Após acostumar-se com ele. Próximo. Pessimismo após acostumar-se com ele é tão agradável quanto o otimismo. O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo. Depois é a mesma coisa que após. Depois que você se acostuma com ele. O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo, desde que você se acostume com ele. Olha aqui. Não. Aí, ó, isso aqui tem uma coisa engraçada. Todos eles usam após ou depois, que é um sinônimo de após, certo? Ele é tão agradável quanto o otimismo. Mas esse aqui usa o desde. E desde é uma palavra ao contrário do depois. Deu certo. Olha que legal. Só achar uma palavra diferente você acabou encontrando a coisa certa. Próxima questão. O escritor francês disse: nem os estadistas, nem os atores sabem se aposentar na hora certa. Nem. A sinopse apresenta a frase que produz corretamente o sentido dessa frase. Sabem aposentar-se na hora certa estadistas e atores. O sentido dessa frase? Estadistas e atores não sabem a certa hora aposentar-se. Tá errado. Os estadistas e também os atores sabem aposentar-se na hora. Não só estadistas, mas também os atores não sabem se aposentar na hora certa. Isso aqui faz mais sentido. Era pra eu escrever, tipo, fazer a coisa que tá escrita aqui ter escrita de um jeito que faz sentido? Toaster. A imaginação muitas vezes não conduz o mundo a que nunca fomos, mas sem ela não iremos a nenhum lugar. Sei lá o que. Nessa frase podemos fazer substituições de termos ou expressões sem que altere o significado pretendido. Assinale a opção em que a alteração proposta modifica o sentido original. Muitas vezes, frequentemente, nos conduz a... Entendi. Eu tenho que encontrar alguma coisa que... Alguma palavra que apresenta... uma coisa que está no igualzinho. Nessa frase, podemos fazer substituições de termos ou expressões sem que se altere o significado pretendido. Tá. Muitas vezes por frequentemente. Mas na opção em que a alteração proposta modifica o sentido original. Mas, espera. Agora eu tô estranhando aqui. Se eu trocasse essa aqui por alguma coisa, modificaria? Não, reentendi. Muitas vezes. A imaginação frequentemente nos conduz, ainda tem o mesmo sentido, não mudou. Nos conduz, a imaginação muitas vezes nos transporta para mundos. Ainda mesmo sentido. Ou a mundos, a imaginação muitas vezes nos conduz a lugares que nunca fomos. Também tem basicamente o mesmo sentido. Mas sem ela, logo sem ela, não iremos a nenhum lugar. Mas sem ela não iremos a nenhum lugar. A lugar algum. Bom, obviamente é o logo, né? Mais e logo um porém e um já que não são simpáticos. O fumo e a saúde, um texto. Eu tô fazendo um texto de treco de frase. Se você quiser ler, ó, vou colocar aqui, girar devagarzinho. Não foi rápido, não foi devagarzinho, não. Não leio o texto, vamos por questão. O primeiro período do texto 4 está estruturado em duas orações, sem conjunção entre elas. Conjunção e a junção, tá? O fato de, nas últimas décadas, os fumantes terem aderido em massa aos assim chamados cigarros de baixos teores, não alterou em nada a mortalidade deles. O modo de escrever adequadamente esse segmento, mantendo o sentido original do texto, não se alterou em nada a mortalidade, pois, nas últimas décadas, os fumantes aderiram em massa aos assim chamados cigarros de baixos teores. Ainda que... Espera, o que era para escrever mesmo? O modo de escrever é escrever adequadamente esse segmento, mas com o mesmo sentido, não alterar ele, não. Não se alterou em nada a mortalidade, e tem que ser escrito adequadamente, né? Não se alterou em nada a mortalidade, pois, vê a razão, né? Nas últimas décadas, os fumantes aderiram em massa aos assim chamados cigarros de baixos teores. Não, isso aqui tem uma mudança de sentido. Você tem que falar, a mudança de mortalidade não mudou em nada mesmo. Mesmo usando as pessoas aderiram a cigarros. Ainda que não se tenha alterado em nada a mortalidade, os fumantes nas últimas décadas aderiram em massa aos assim chamados cigarros de baixos teores. Ainda que?
Vamos pular. Os somates aderiram em massa aos assim chamados cigarros de baixo teores, o que não alterou em nada a mortalidade das últimas décadas. Certo. Era a última. Vamos terminar aqui. Tchauzinho. A gente fez 3 questões, cara.